Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Na verdade, eu resolvi gravar esse vídeo só para tirar algumas dúvidas que o pessoal vem me perguntando. De vez em quando aparece a mesma dúvida, né? E eu percebo que as pessoas realmente não sabem, né? Sobre aprovação, sobre legalização, né? E sobre eu poder atuar em qualquer lugar ou não, né? Então vamos lá. Diante do CAL, o CAL é o Conselho de Arquitetos, né? Regulamenta a nossa profissão. A gente pode atuar em qualquer área do Brasil, né? A gente emite o documento chamado RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, e a gente pode assinar e atuar em qualquer parte do Brasil. No caso de ter um processo que vai passar por aprovação, passar por um processo de aprovação ou de legalização diante de uma prefeitura, o profissional precisa estar inscrito na prefeitura, porque a gente recolhe o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço, e quem recolhe isso são as prefeituras. Nesse caso, a gente só pode atuar para esse tipo de documentação de aprovação ou de legalização, de entrar com um processo para esse serviço nas prefeituras que a gente tiver um cadastro. Então, por exemplo, eu aqui em Santos, eu moro aqui em Santos, eu só tenho o meu registro de prefeitura somente aqui em Santos. Praia Grande, São Vicente, são vizinhos, eu não tenho esse registro. Então, eu posso fazer projeto para qualquer lugar, mas quando eu preciso entrar com a documentação para passar pelo processo de aprovação ou de legalização, eu só faço aqui em Santos. Outra questão, né, que é muito comum até, as pessoas fazem as obras, né, e depois querem legalizar. É muito complicado legalizar a obra pronta se ela não tiver exatamente nos parâmetros das legislações, seja ela do plano diretor, do código de obra, ela precisa atender, né, todos os requisitos que a lei determina para o projeto novo. No caso da legalização, é difícil aprovar uma coisa que já foi construída há muito tempo atrás, que a legislação era diferente. Podia até estar, né, dentro dos padrões da legislação na época que foi construída, mas hoje não consegue mais essa legalização. Então o pessoal faz, né, a obra achando que depois acerta, depois legaliza, e às vezes quando acontece alguma coisa que precisa da documentação, não consegue legalizar. Então o correto é, faça o projeto, aprove, depois construa, né? Concordo que a prefeitura, o trâmite são demorados, né? Todos os trâmites, né? Você não consegue em um mês, não consegue 2 meses. E dentro da própria lei, né, diz que durante 90 dias, se não houver uma resposta da prefeitura, que pode começar as obras. Mas todas as questões da obra em si têm que estar dentro de um projeto que vai ser aprovado. E às vezes corre o risco, né, de a obra ser embargada, às vezes corre o risco de não aprovar. Então, tem essas questões que as pessoas ficaram um pouco mais atentas de não ter problema para elas mesmas no futuro, né? Porque milagres eu não consigo fazer. Então, é mais um conselho, né? Mais uma orientação para essas pessoas que sempre me perguntam essas mesmas coisas. Outra questão em relação a projetos, né? Nem todo projeto precisa passar pela aprovação de prefeitura.
por exemplo, projeto de interiores, que vai trocar revestimento, de decoração, isso não precisa aprovação, né? Se for condomínio, você precisa sim passar fazer a norma como manda a lei, né, que regulamenta obras em condomínio, deixar o síndico ciente, né? Ele vai pedir o projeto, vai pedir o que vai ser feito, né? A sua RRT, né? Que é a sua responsabilidade técnica, isso se for um arquiteto, né? Se for um engenheiro, é ART, só muda a nomenclatura, porque os conselhos mudaram, né? Se dividiram. Mas então, quando fazer só uma reforma, nem sempre precisa aprovação. Mas é isso que eu queria dizer, né? Essas dúvidas são sempre recorrentes, as pessoas sempre me perguntam isso, e principalmente essa questão da legalização, que essa é a que mais traz problema, porque nem sempre dá para aprovar, fazer esse processo, né? Aprovar essa obra que foi construída, porque ela simplesmente não atende à legislação atual, de hoje, o que está vigente, né? Se a obra foi feita o tempo atrás e estava dentro dos padrões, não foi feita a legalização, hoje não consegue mais fazer. Então, isso é muito sério, porque as pessoas acham que eu vou conseguir aprovar, mas não consigo se não estiver dentro dos parâmetros, né? Isso acontece muito com condomínios, né? Coisas que eles não passam por aprovação e tem que passar. Por exemplo, na entrada do condomínio, junto à guarita, geralmente faz aquelas coberturas, né? Precisa passar por aprovação. Rampa de deficiente precisa passar por aprovação. Mudança de fachada precisa passar por aprovação. E muitos condomínios fazem essas obras e não regularizam, né? Depois acontece várias coisas que acontecem, né? Um deles é denúncia, e aí quando vai entrar com a documentação, não consegue regularizar. Infelizmente, em alguns casos acontece isso comigo, inclusive, né, de projeto que na época da construção foi aprovado, mas quando foram executar, fizeram algumas coisas um pouquinho diferentes. Então a prefeitura entende que aquilo que está um pouquinho diferente não foi legalizado. E aí esse pouquinho que está diferente, se não está dentro da norma de hoje, da legislação de hoje, não consegue aprovar. Então, muito cuidado com isso, porque isso tem sido recorrente, né? E eu, infelizmente, não consigo ajudar. Eu já falo, não consigo ajudar e não consigo ajudar, né? Então, tenha cuidado com isso, procure sempre um profissional, né? Faça projeto, faça aprovação, né? No que precisar de aprovação, no que não precisar, né? Mas tenha sempre um projeto também, sempre um responsável técnico, que o caminho é mais certo, é mais seguro, tá bom? Valeu por hoje, é isso. Até mais.